E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva BA no YouTube. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um tutorial mostrando a vocês como é a plantação do andu. Esses três pés que eu estou mostrando a vocês aqui na frente é de andu, né? Que é um grão, é um tipo de feijão muito utilizado aqui na nossa região também, né? Que é a região Nordeste. Hoje é dia 6 de dezembro de 2022. Já tem um tempinho, alguns meses, né? Que começou aí o período de chuva aqui no Nordeste. A primavera já começa em outubro. E nesse final de ano é o período mais chuvoso aqui dessa região Nordeste. E aí eu vou aproveitar também para plantar e ela ter e essas plantas ter um desenvolvimento mais rápido, né? Na fase inicial que é do crescimento. Aí para vocês verem aqui como tá tudo verdinho, tá vendo? Por causa desse período de chuva. E aí eu vou estar mostrando a vocês agora o tutorial. Galerinha, e antes mesmo de eu começar a explicar para vocês, né? Muita gente acha que às vezes um vídeo longo, às vezes um vídeo que é explicativo, a pessoa acha que é enrolação, né? Tem muita diferença entre enrolação e eu passar a explicar um conhecimento a vocês, certo? O que eu vou estar mostrando aqui é passar um resumo de todos os estudos que eu fiz, né? É com base em estudo realmente comprovado por artigos científicos, que isso vai dar um resultado muito melhor na agricultura. Então é importante que vocês entendam o vídeo, aprendam, ouçam com atenção, para caso que se vocês forem aplicar também o que eu estou aqui passando no vídeo, vocês possam estar absorvendo e aprendendo também, beleza? Certo, aí o porquê que eu fiz essa escavação. Para quem já assistiu o vídeo, eu fazendo a plantação do milho, inclusive está aqui do lado, acabou até morrendo que eu tinha colocado no milho hidropônico, aí plantei novamente com semente, eles já estão brotando de novo. Só que aqui foi mais fundo ainda. Foi pouco mais que 1 metro de profundidade, onde eu tirei várias pedras que estão ali naquele monte. E aí eu já mostrei esse vídeo no canal. Para quem quiser assistir aí, vou deixar na descrição do vídeo o link também. Aqui foi uma pequena correção, né? E também que vai ser preciso fazer um processo aqui dentro, e por isso que eu fiz essa escavação. Então aqui tem pouco mais que 1 metro de diâmetro, né? 1 metro quadrado, que é a medida também que eu vou precisar para fazer aqui a correção do solo. E aqui tem mais ou menos 1,10 m, né? Que eu botei um pouquinho a mais acima da medida. E aí tirei também as pedras, né? Que isso aqui impede com que as raízes se espalhem nas laterais, que são as raízes responsáveis por captar os nutrientes e a água do solo. Então isso aqui impede o desenvolvimento. Essas aqui foi tirada somente desse buraco. Tirei aquela grande desse outro aqui, tá vendo? Aí eu plantei, cavei esses 4. Certo, aí aqui como tem 1 metro quadrado, né? E vou estar colocando duas plantas por cada metro quadrado desse, né? No caso tem um buraco desse, eu vou colocar uma semente aqui nesse meio, né? No meio, e mais aqui no canto botar outra semente. Que aí se um não se desenvolver muito bem, o outro vai estar se desenvolvendo, e assim eu não vou perder o tempo de estar adubando, de regando cada planta, né? Por isso é importante colocar pelo menos 2 em cada metro quadrado. Não é bom botar mais do que isso, né? Embora muita gente pense que vai produzir mais, principalmente um junto com o outro, por isso que eu vou dar esse espaço também, né? Porque aí a planta não se desenvolve, porque ela vai estar, mesmo estando esses dois aqui, ó, mesmo estando somente 2, ela vai estar competindo com a outra para poder pegar os nutrientes do solo, né? Absorver os nutrientes do solo. Mas sendo somente 2 aqui, como eu vou estar fazendo uma adubação constantemente, né? E de matéria orgânica, vai estar rico em matéria orgânica, eu vou fazer a adubação tanto química quanto orgânica, vai ser muito bom para elas, né? Então assim não vai ter deficiência de nutrientes no solo. Eu não vou fazer os 4 de vez assim, senão vai demorar, né? Como o processo é igual em todos eles, eu vou fazer somente um e mostrar para vocês como é que vai ser feito. Em questão da adubação, tem um adubo orgânico que eu falei inclusive no vídeo do milho, né? Que eu disse que iria fazer um vídeo somente mostrando como é a preparação dele, um adubo orgânico à base de esterco, que é curtido, que serve para fertirrigação. Ele já está pronto ali para ser utilizado, ainda não fiz, porque ainda vou fazer um vídeo fazendo lá, irrigando as plantas com ele, utilizando, né? E mostrar também como preparar. Então vai ser um outro vídeo que eu vou estar explicando sobre isso. Quando eu terminar esse vídeo e publicar, eu vou estar botando na descrição desse vídeo aqui também, certo? Pronto, aí eu já estou começando com esse daqui, né? É nele onde eu vou mostrar aqui para vocês como vai ser feito. Como eu falei, aqui tem 1 metro quadrado, né? Pouco mais que 1 metro, 1,10 m mais ou menos. E 30 centímetros de profundidade. E o porquê que eu fiz esse buraco? Além de corrigir também para tirar pedras, né? Se tivesse muitas pedras grandes, é principalmente para colocar aqui o carvão vegetal.
em outro vídeo que eu vou fazer também, explicando sobre as funções de cada adubo, tanto orgânico quanto químico, e produtos de correção do solo, e também sobre ele. Eu vou estar explicando com detalhes a função dele e os benefícios que ele está no solo. Mas para você entender assim por base, né, ele serve como um captador de nutrientes do solo. Os nutrientes vão se juntar a esse carvão, e como vai estar muito bem misturado no solo, no momento antes do plantio, é por isso que é ideal fazer isso, que é antes de plantar, que aí você mistura ele no solo, e quando as raízes, já que as plantas têm muitas raízes que se espalham por todos os lugares, quando ela chegar no lugar onde está esse carvão, como ele atrai os nutrientes, né, ali vai ter uma concentração maior, uma maior disponibilidade de nutrientes para as plantas. Então por isso que é feito antes da plantação. Você pode misturar com o solo assim depois, mas é muito difícil, né? Porque você tanto não vai misturar numa parte grande, onde vai ter a maior parte das raízes, e corre o risco também, do momento de você escavar para tentar colocar o carvão, você acabar cortando muitas raízes e pode chegar até matar a planta, né? A quantidade também não é grande, e existe um carvão que é próprio para a agricultura, mas esse aqui eu fiz em casa mesmo. Queimei e apaguei. E ele está misturado com metade de carvão vegetal, que é o próprio para a agricultura, né? Aí você não pode colocar pedaços grandes, como vocês veem aqui. Eu estou botando até minha mão perto para você. Vou colocar algumas aqui na mão para vocês verem, ó, que são pedaços pequenos, certo? Esses aqui que serão aproveitados pela planta. E facilita também com que fique muito bem misturado ao solo. A quantidade também não pode ser muito grande. Para você ver o que eu vou pegar com essa vasilha aqui e mostrar para vocês, né? Aí, como eu falei também, não é só você pegar uma camada e jogar tudo junto, ele tem que estar misturado. Então aqui depois eu vou colocar uma camada de terra por cima e com a enxada, e vou vir misturando ao solo, né? Vou colocar duas quantidades dessa, vai ser o suficiente, já que eu tô vendo que aqui é grande, né? Pronto, fazendo dessa forma. Aí eu vou colocar uma camada de terra por cima, misturar, depois por cima vir novamente com outra camada de carvão, misturar. Depois botar outra camada de terra por cima, novamente o carvão, e misturar. E aí depois vou mostrar a vocês também um próximo passo para fazer uma correção no solo, né? Galera, e para não ficar dúvida sobre como eu fiz aquele carvão daquele tamanho, né? Como eu disse, que tem um carvão que é próprio para a planta, se você puder comprar, que é um pouquinho mais caro. Mas aí ele já vem pronto no tamanho certo, né? E é o próprio para a planta. É o carvão vegetal de qualquer forma. O carvão de churrasco, que é o vegetal também, você só não pode usar ele já depois de usado, né? Depois de assar uma carne que vai estar com gordura, isso não vai ser bom para utilizar nas plantas. Tem que ser ele novo, certo? Aí para você preparar, você coloca no pano velho. Eu utilizei nesse jeans aqui que é mais resistente. Coloquei dentro, fechei, né? E aí bati com a marreta para quebrar. Você pode quebrar com qualquer coisa aí. Aí depois disso eu coloquei dentro dessa peneira velha. Essa peneira eu já utilizo próprio para as coisas da agricultura, né? Faz preparação de adubos. E aí peneirei aqui para tirar essa parte mais fina, que é o pó. Aqui é somente, já fiz 2 vezes isso e eu vou juntando. Vai ser um dos ingredientes que eu vou estar mostrando a vocês aí na fertirrigação do adubo para as plantas também, né? Então aproveitem, fiquem ligados no canal quando eu postar esse novo vídeo. Aí o que ficou na peneira, que são os pedaços quebrados, eu coloquei na vasilha lá que eu vou utilizar. Somente isso, né? Bem simples. Pronto, galera, já terminei. Terminei não, tá quase pronto, né? Você vê que tem só uma parte rasa agora da cova, dessa leira que eu abri. E aí agora eu vou fazer o processo chamado de calagem. Esse produto químico que eu estou utilizando é o calcário dolomítico, e eu vou estar falando sobre ele também no vídeo que eu disse que eu vou estar falando sobre todos os produtos químicos, orgânico também, né? Tanto o produto de correção quanto os adubos. Aqui eu tenho 150 ml do calcário dolomítico. Isso aqui foi uma base que eu tirei porque foi pesado, certo? Tem uma quantidade certa de você utilizar. Não pode utilizar qualquer quantidade a que você quiser, porque órgãos já pesquisa próprias da agricultura e comprovadas também, né? Determinaram assim um valor seguro para você utilizar, caso você não faça análise de solo, que é
é um exame que você faz, né? Você tira a amostra do seu solo e leva para um laboratório para fazer o exame e ver qual a quantidade necessária que você vai precisar utilizar. Caso você não tenha, assim, não seja possível de você fazer esse exame, aí você faz dessa forma, que é uma quantidade segura de você utilizar, que fica entre 200 e 300 gramas por metro quadrado. Como aqui eu tenho um pedaço um pouco maior, que eu disse, né? Tem mais ou menos aqui 1,5 m por 1,20 m. Aí eu utilizei 300 gramas, ou 300 ml, né? Na balança, quando eu medi, 150 ml é igual a 240 gramas, que já é um valor próximo ali de 300 e seguro para utilizar. Mas como eu fiz essa escavação, eu vou utilizar uma parte que eu já usei metade, né, nessa parte de baixo aqui, ó, que já tem 150 gramas. Aí eu posso, assim, com segurança, utilizar um pouquinho a mais. E também porque é a primeira vez que eu faço, que é feito isso aqui no solo, né? Que aqui nesse sítio eu sei que nunca foi feito a calagem. Certo, aí eu vou misturar bem a terra. O ideal quando você utilizar é dessa forma, você tem que espalhar bem, não pode ficar amontoados assim em um único lugar, porque isso causa problemas também, certo? Porque isso aqui muita gente acaba confundindo com adubo. Isso aqui não é um adubo, embora ele tenha fonte de cálcio e magnésio, esses são micronutrientes que a planta utiliza, ou seja, ela utiliza em quantidades menores, por isso que não é tido como adubo. A função principal do calcário dolomítico ele é corrigir o pH do solo, né, que é o nível de acidez do solo. Um solo quando ele está muito ácido ou muito alcalino, ele não produz muito bem, a planta não desenvolve muito bem, então por isso que é preciso fazer esse processo aqui que é chamado de calagem, né. Aí como eu disse, aqui não é um adubo, né, a função dele principal é regular o pH. O pH eu vou estar falando sobre isso também no próximo vídeo que eu disse, né. Mas assim, para você entender assim por baixo, o pH ele vai de 0 a 14. Abaixo de 7 ele é um solo ácido. No exatamente 7 ele é um solo neutro e é o ideal para a agricultura, né? E acima de 7, que é entre 8 e 14, ele é um solo alcalino. Então esses solos, tanto alcalino quanto ácido, se tiver muito ácido ou alcalino, ele não vai produzir muito bem, as plantas não vão se desenvolver. E o solo do Brasil, eles são naturalmente assim um pouco ácido, né? Ele fica entre 5,5 e 6,5 nessa escala que eu falei, né? Que é de 0 a 14. Que fica um solo ali um pouco ácido, né? Aqui na região nordeste, que é a minha, boa parte do solo ele tá nessa média também, né? Assim, entre 5 e 5 e 6,5. Certo, aí eu vou fazer esse processo, né? Agora eu vou colocar só mais uma camada de terra, misturar também, né? Porque essa parte aqui tá muito junta também. Não pode ficar assim, aí eu vou misturar com enxada. E aí colocar uma outra camada de terra e depois vir com o calcário por cima novamente, né? Pronto, galera, já terminei aqui, cobri a parte de cima agora de terra, né? Apliquei os últimos 150 ml de calcário. Aí como eu disse, né, eu usei 300 ml, mas porque na parte de baixo, como eu tinha escavado, eu utilizei mais 150. Mas a medida segura de você utilizar, se você não fizer esse processo, é somente 150 ml. Que foi, aqui como eu pesei, esse calcário ele vai ter uma densidade assim muito parecida, né? Que já que ele esse pozinho aqui, 150 ml foi igual a 240 gramas. Mas caso, é bom você até conferir. Mas vai ser em média esse peso mesmo, certo? Vai ser dificilmente passar disso. Aí eu utilizei uma vasilha milimétrica, né? Ela marca os ml corretamente. Aí eu coloquei agora essas varetinhas no canto, que é para demarcar as extremidades, né? E aí depois eu vou pegar as pedras que eu tirei da própria escavação, esse monte aqui mesmo. E vou demarcar ela toda aqui, ó. Colocar um cascalho que eu tirei de uma última correção de solo que eu fiz, né? Fazer uma massa assim, ó. Só molhar com água e ir colocando aqui em torno e colocar as pedras. Que é para demarcar também o lado que eu já fiz a correção de solo. Por quê? Na região nordeste e região centro-oeste, assim, um tempo seguro de você fazer novamente a calagem, que tem uma precisão, não pode fazer toda vez que você for plantar, certo? Somente a cada 3 anos. Somente não, né? A cada 3 anos realmente demora um tempo. Então não tem precisão de você fazer isso várias vezes, porque como eu falei, tanto a falta, que acaba deixando o solo ácido, e também o excesso,
que vai alterar também o pH do solo. Então por isso que você tem que ter a segurança de seguir as métricas, a medida e o tempo de você fazer novamente. Aí na região Nordeste e região Centro-Oeste é a cada 3 anos que é feita novamente a calagem. Em outras regiões do país é a cada 5 anos, que tem um pH já um pouco mais diferenciado, né? E aí, pronto, já fiz aqui essa calagem aí para demarcar, já que aqui não vai ficar assim a vida toda, né? Daqui a esse tanto de tempo. Então a maneira segura de eu saber que foi nesse local aqui que eu fiz a calagem. E vou demarcar com pedras, né? Com as pedrinhas, colocar aqui em volta, fazer. E anoto também que eu tenho uma lista digital, né? Que é do Gmail, onde eu anoto todas as alterações que eu faço aqui também. Aí pronto, agora eu vou misturar também com a colher de pedreiro, né? Porque não pode ficar assim, como eu falei, tem um lugar ali que está mais concentrado, não pode ficar assim, ele tem que ficar misturado ao solo. E por isso que como eu utilizei essa quantidade maior, é ideal que faça assim também, né? E para não ficar superficial, porque como está no período de chuva também, tanto a irrigação que a gente vai fazer da planta, quanto a chuva forte que vier, pode arrastar esse calcário para fora. Então vai acabar danificando o trabalho que já foi feito, né? Então é bom misturar o solo para que ele fique bem misturado e possa ter uma ação muito mais rápida. Tem também a questão que o ideal, assim, a segurança de você fazer é de pelo menos um mês antes de você fazer o plantio. Você faz primeiro a calagem, né? Que é colocar o calcário, e depois de um mês você utilizar. Mas como eu já vou fazer assim, ó, misturado a terra e eu escavei, vai ter uma degradação mais rápida, vai ter uma incorporação no solo muito mais rápido e eu vou poder fazer. Além que a água também, como vai estar frequentemente molhado, está no tempo de chuva, vai alterar esse processo de decomposição aqui desse elemento. Então aqui eu já vou plantar hoje mesmo, já fiz e já vou plantar, né? O ideal é que você faça pelo menos um mês antes, mas eu que já fiz isso aqui algumas vezes, né? Vou estar fazendo, plantando hoje mesmo. O que caracteriza também um solo ácido, e acabei chutando aqui, é um solo que tem pouca matéria orgânica, né? Então um solo que muitas vezes não cresce nada, ele é caracterizado por um solo que é ácido. Aqui você vê que essa plantação tem capim aqui e tudo, mas porque está no período chuvoso. Mas em tempo de verão mesmo, essas áreas aqui tá tudo seca, não tem nada. Só a parte de cima aqui que é melhorzinha assim para a plantação, já que tem irrigação frequente, né, e tem adubação também que eu faço. Então assim, a quantidade de matéria orgânica, quanto mais matéria orgânica você colocar, menor será a necessidade de fazer a calagem em um tempo mais curto, né? Porque se for um solo pobre que você não aduba, não coloca matéria orgânica, em pelo menos um ano ou até 2 anos você tem que fazer a calagem novamente. Então o solo que tem muita matéria orgânica, essa aqui é outra dica também que eu falei. Como eu fiz a plantio do milho, que eu juntei muita casca de andu, juntei folha capim seco também, eu já utilizei todo ele na plantação do milho. E aí como eu não tenho nenhuma matéria orgânica agora seca, né, assim para utilizar, eu vou somente fazer, o único de matéria orgânica que eu vou utilizar é o esterco de ovelha e de galinha. Que vou fazer o adubo como eu falei para vocês, né, e tá utilizando aqui depois. Mas o ideal também é que você, antes de preencher assim completo, você coloque uma camada de casca, de fruta, casca de folha seca também, né? Qualquer folha seca. Agora você só tem que ter cuidado de não utilizar nada que seja ácido, né? Nenhuma casca de fruta, assim, por exemplo, maracujina, limão, laranja, o morango também, o caju. Toda fruta que for ácida, que tiver ácido, você pesquisa se você tiver alguma dúvida. Você não pode utilizar, não é que você não pode, é que não é indicado você utilizar casca de frutas ácidas, porque ela vai alterar o pH, vai deixar o solo mais ácido. A gente está fazendo esse processo aqui já é para corrigir o pH. Se você utilizar casca de fruta que são ácidas, ela vai alterar novamente, deixando o solo ácido, né? Então não vai ter adiantado de nada fazer a correção, certo? Então fora isso, qualquer outra casca de fruta você pode utilizar, folha seca também, que matéria orgânica tanto é alimento para a planta, depois que entrar em decomposição, a planta vai utilizar como nutriente, também deixa o solo fofo, né? Ele vai ficar um solo mais solto, não vai ficar assim apilado, compilado. E aí isso dificulta também com que as raízes se espalhem. Então deixar um solo com muita matéria orgânica, como as raízes vão se espalhar com muito mais facilidade, ela vai crescer mais rápido também, a planta vai se desenvolver, porque as raízes vão atingir uma área muito maior e vai poder aproveitar mais nutrientes. Então o crescimento vai ser maior, então você só tem a ganhar com isso, né?
além também de ser um ambiente propício para a criação, proliferação de minhocas, que a minhoca ela também perfura o solo, ajudando na passagem das raízes e também deixando ali as fezes, que é um esterco, né? É um adubo, um dos mais poderosos, quer dizer, o melhor de todos os estercos de animais. O esterco da minhoca é o melhor de todos eles, certo? E é isso, né? Depois disso aqui, agora eu vou colocar a semente, que já germinaram, e mostrar um próximo passo para vocês ainda. E agora o próximo passo, como eu preparei o primeiro buraco ali que eu mostrei para vocês, né? Que eu disse que ia colocar duas plantas, uma em cada ponta. Aí eu aproveitei aqui duas garrafas PET velhas, né? Que cortei somente a parte de cima da garrafa, percebam. Para fazer esses vários furos aqui que vai servir para a planta respirar, né? Aqui ela vai servir tanto quanto estufa e também como uma proteção para outros insetos, né? Estufa para ela não pegar tanta luz do sol. Em dias muito quentes, ela vai ter uma proteção para poder ficar fresca, né? E não ressecar tanto as folhas. Ter um desenvolvimento, vai ter também um desenvolvimento melhor, né? Aí no fogo mesmo eu esquentei aqui esse garfo velho, né? Eu preferi utilizar um garfo porque ele tem esses 4 ferrinhos dele, tá vendo? Aí vai possibilitar fazer mais furos de uma única vez. E aí eu furei ela em vários lugares, tá vendo? Em apenas 2 lados, ó. E na parte de cima também. Aí, como eu disse, vai ser uma estufa, né? Proteção contra excesso de luz do sol e também proteção contra insetos. Porque a planta, enquanto ela tá nova, ela vai sofrer muito ataque ali de predadores, né? Que os insetos vão querer comer as folhas velhas. Aí depois que ela atingir aproximadamente desse tamanho, que é o tamanho da garrafa, eu já vou poder tirar e aí deixar por si só ela ali, porque ela vai ter maior chance de sobrevivência, né? Você pode fazer essa proteção utilizando uma tela de jardinagem, que é essa daqui, ó, tá vendo que ela tem esses furinhos? Mas como eu preferi reciclar para não cortar essa tela também, que aqui eu uso para outras coisas também, aí eu preferi fazer aqui, ó, que é reciclado. Aí depois que essa plantinha crescer, eu vou poder guardar essa garrafa e poder utilizar outras vezes que eu fizer, que eu plantar novamente, ou até outras plantas aqui que eu vou poder utilizar, certo? Certo, e o próximo passo agora, já no momento do esperado, né? Agora é só a hora de plantar. A indicação do próprio produto, que é esse aqui é o NPK, que eu estou segurando na colher, né? O NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. A indicação da própria embalagem diz que é para você utilizar 20 colheres de sopa para 1 metro quadrado, né? E aí você trabalha até pelo menos, de até 20 centímetros de profundidade. Aqui eu fiz uma leira de até 8 centímetros de profundidade e vou utilizar somente uma colher de sopa por cada um deles. Eu vou utilizar à medida que a planta for crescendo, eu vou escavar aqui do lado e vou colocando aos poucos, porque esse fertilizante ele é muito caro, galera. Se eu for colocar o total que dá para cada metro quadrado, a indicação é de que você use 450 gramas, né? No meu caso, que esse aqui é o 414,8. Para você ver, já é quase meio quilo, que eu comprei apenas 1 quilo, já foi R$ 20, né? Então vai sair muito caro se eu fosse colocar aqui em todos eles, para colocar em somente 4 covas dessa daqui, né? Aí eu vou fazendo ao pouco e, como eu falei, e isso aqui entra também uma vantagem da fertilização orgânica, né? Como é um fertilizante gratuito, já que aqui no sítio cria ovelha, cria galinha, as fezes dela vai servir como fertilizante também, aí eu vou poder utilizar. E vou utilizar em maior quantidade do que o químico. O químico ele vai servir para dar um impulsionamento maior na planta, né? Como eu falei, no próximo vídeo que eu vou estar falando sobre fertilizante, eu vou estar explicando melhor sobre esse fertilizante que eu utilizo, que é o 414,8. Mas para vocês entenderem assim de base, ele tem uma quantidade maior de fósforo, né? Que são 14 partes. Que o fósforo ele é essencial também no crescimento das plantas. E ele é o mais utilizado para plantas frutíferas, né? Como aqui é uma frutífera de vagem, que é o andu, né? Que ela vai gerar grãos. Esse também é muito utilizado para esse tipo. Usa tanto em hortaliças, somente de folhas, e também para plantas de vagem, né? Que é feijão, o andu também, né? É o feijão de corda. São aquelas que tem vagem com um grão dentro, né?
E aí o fósforo a planta vai utilizar no metabolismo energético, né? Que vai facilitar também o crescimento das raízes e também o crescimento superficial, que é da planta em si. E o metabolismo energético, que é para poder também levar os nutrientes para toda a planta e fazer com que ela se desenvolva muito mais rápido. Então assim, o crescimento dela vai ser mais acelerado, né? Utilizando o NPK, utilizando somente fertilizante orgânico, ele não tem um resultado muito esperado. Então por isso que eu vou auxiliar nos dois, que isso aqui vai facilitar muito o crescimento dela, né? E aí eu vou utilizar somente uma colher de sopa nessa pequena leira aqui, como eu falei, que é de tem aproximadamente aqui 10 centímetros de profundidade, né? 10 não, no máximo 8 centímetros. Vou utilizar metade, misturar aqui com a colher, né? Para que ele fique bem misturado aqui na terra. E aí colocar a outra metade na metade dessa profundidade aqui. E aí depois vou colocar a planta. E aí aos poucos, e à medida que ela for crescendo, eu vou fazendo a fertilização orgânica também, né? Isso aqui é mais indicado para que vocês façam também no momento do plantio, né? Não, depois que ela cresce, você pode estar fazendo também a leira em volta da planta. Nunca colocar assim somente por cima do solo, porque o nitrogênio mesmo, ele é muito volátil. Depois que ele molha, parte dele, se você deixar por cima, parte dele vai evaporar e vai perder. E ele também é muito utilizado pela planta na fase de crescimento, né? Então não é bom você colocar fertilizante assim na parte superficial do solo. Sempre misture ao solo, colocando dentro da leira e misturando assim na terra. Pronto, aí aqui eu misturei. Aqui é o espaço onde a planta vai crescer na fase inicial, até ela atingir esse tamanho. No máximo essa raiz vai se espalhar até essa lateral, dentro dessa cova aqui, nesse limite, né? Depois que atingir um tamanho maior, ela começa a crescer mais. Aí eu volto colocando mais fertilizante, que eu vou procurar ele num preço mais barato também, porque esse eu comprei nessa loja, mas estou achando muito caro. Eu já comprei ele mais barato em outras, porque estava em falta também, né? Aí não foi o jeito de eu pegar desse daqui, em caixa, né? Mas o que ele vende, o que é vendido a quilo, em loja de produtos agropecuários, você encontra no preço mais em conta, né? Esse foi R$20 o quilo, mas eu já comprei ele a menos de R$10 o quilo, né? Pronto, aí assim, ó, colocou o nível da terra como estava, o nível dela de novo. Eu vou colocar agora a semente. Como vocês veem aqui, essas sementes não tem nem, ó, acho que com 3 ou 4 dias ela já tinha brotado, que não tenho certeza, que acabei não anotando, mas foi muito rápido. E esse andu aqui eu acabei de tirar do pé, do que já está plantado grande, estava seco, né? Eu simplesmente coloquei a semente dentro da vasilha, molhei, deixei primeiro 24 horas dentro da água mesmo, né? Submerso. Depois que ela brotou, fui só molhando aos pouquinhos aqui. Você vê que está um pouco úmida nessa areia aqui, né? Está um pouco úmida e todas elas já germinaram, né? Aí aqui já está o pezinho completo, então já facilita com que ela vai ter um desenvolvimento mais rápido. Aí eu já sei que ela deu certo, né? Já tira aquele risco de eu querer colocar assim 2 sementes, 3 sementes por leira. Não, aqui eu vou botar somente uma aqui e outra ali, né? Porque essa daqui eu já sei que já nasceu. Aí vou escavar um pequeno buraco, não muito fundo, né? Ó, aqui ainda está muito fundo. Porque como ela já brotou essa parte da folha, essa parte da folha vai ficar pro lado de fora da terra, né? Colocar ela em pezinho aqui, ó, e fechar na terra. Aí já brotou, você vê que já está o resultado, o resultado já inicial, né? Que aqui já está a planta saindo da terra. Vou fixar ela aqui assim com a terra, né? Deixar apilar um pouquinho também para não ficar solta, senão ela vai ficar sem força, ela vai ficar sem a sustentação, né? E aí vai começar a ficar torta, crescer torta. À medida que ela for crescendo também, eu vou ficar um pau do lado dela e amarrar assim um pouco folgado, só para segurar mesmo, com uma fita. Eu tenho uma fita, aí depois eu vou mostrar isso em outro vídeo também, mostrando para vocês esse passo, né? Para evitar que ela cresça e fique torta. Tem um ali mesmo que cresceu, que ficou no chão assim, de tão torta que ela ficou. Aí eu vou mostrando o passo também para ela crescer e ficar retinha, né? Para ficar bonita. Aí agora eu venho com a garrafa, já que a terra tá solta, tá fofa, molhada também. Aqui foi molhada da própria chuva, né? Aí ó, só colocar aqui no meio certinho, olhar o meio dela, ó.
e apertar para ela não sair, né? Para ela não cair à noite com vento, qualquer coisa. Ó, se apertar só assim pode amassar, ó. Eu já tô vendo que o jeito de girar ela assim, ó, é melhor, tá vendo? Que ela vai ficando mais. Pronto, aqui já tá o suficiente. Coloca um pouco de terra aqui na garrafa para ela ficar mais firme ainda. E agora é só esperar, ir regando todos os dias, né? Eu vou regar assim para pegar água nela, vai ser preciso que eu tire também a garrafa. Mas depois eu vou acabar até deixando, depois que ela crescer mais, que as raízes vão se espalhar, e vou molhar aqui pelo lado mesmo, pela lateral, já que as raízes vão crescer aqui para os lados e vai poder captar a água, certo? Só quando ela atingir mais ou menos aqui, ó, o tamanho maior que um dedo de altura, as raízes dela já vão sair aqui para o lado e vai ser preciso, molhando só aqui para o lado já vai ser o suficiente. Senão essa ação de ficar colocando a garrafa, tirando, vai acabar cortando as raízes, certo? Aí só isso aqui já está pronto.